ensinar no grego é didasko. Jesus, durante os 3 anos na terra, ele passava muito tempo a ensinar, porque ele sabia que precisava deixar um legado para os discípulos. Eles precisavam conhecer Deus, então ele se esforçava para quê? Para ensinar. Didasko. E Jesus sabia na importância que tinha o ensinamento. E hoje, sendo o culto que nós tiramos para abençoar as famílias, eu quero levar a senhora, o senhor, o jovem, a seguinte reflexão. Para você que é pai, eu quero perguntar o seguinte: o que tens ensinado para os teus filhos? Mãe, o que você tem ensinado para os seus filhos? Pai, o que os seus filhos sabem sobre a vida? O que seus filhos sabem sobre Deus? Agora, quando nós falamos em ensinar, logo nos vem a memória somente falar. Falar faz isso, falar faz aquilo, falar faz... Mas as pessoas aprendem mais com exemplo do que com palavra. Nós ensinamos falando, mas também ensinamos dando o quê? Exemplo. Logo, o didático aqui não é só falar como na língua portuguesa, mas é o que nós temos ensinado. E agora, observar a minha vida e pensar assim: o que eu tenho ensinado com palavras? A mãe ralhava a criança, porque a criança falou um palavrão, a criança ofendeu. E a mãe falou assim: não fala isso. A criança deve ter por aí 4 a 5 anos. Não fala isso. A criança falou assim: oh, mas a mãe também fala. A mãe falou assim: a mãe pode falar, você não pode o quê? Como é que a mãe pode o quê? Ofender a criança não pode. Mas através do comportamento de quem? Da mãe, a criança aprendeu. A mãe, com seu comportamento, com o que ela falava, ela teve um didático, ela ensinou a criança. Agora, o que nós temos ensinado? Senhora, o que você tem ensinado para os seus filhos jovens? O que você tem aprendido? Teu comportamento nos ensina o quê? Ensina o quê para os teus filhos? A tua forma de vestir ensina o quê para as pessoas que te olham? Os lugares que você frequenta ensina o que para quem te conhece? Porque todos os dias, a todo momento, nós estamos a ensinar para as pessoas alguma. Muitos pais preocupam-se, e isso é bom. Vocês preocupam-se a dar para o filho a educação. Vão para a escola, pagam o colégio, obrigam que ele vai para onde? Obrigam para quem vai para a escola. Mas é para o benefício. É para quem? Para quem? Você obriga ele a ir para a escola, obriga ele a fazer tarefa. A criança de 5, 6 anos, 3 anos, você não admite que ele falta da escola. E ele está a aprender a ler, a escrever. Alguns vão se formar, vão ser engenheiros. Isso é bom ou mal? Isso é muito bom, é excelente. Mas deixa eu perguntar para o senhor que aqui está. O que você tem ensinado sobre Deus para os seus filhos? Alguns vieram hoje no culto de família. Você viu o outro domingo dele? Você permitiu que seu filho ficasse em casa domingo? Porque aprender que Deus não é importante para si. Nisso eles estão a aprender. E no que eles estão a aprender, é assim que eles também vão educar os seus filhos. Deixa eu falar para você, por exemplo, que mulher que ofende seu marido em frente dos seus filhos. Sua filha está aprendendo que é assim que se trata alguém. Didático. Amanhã também vamos viver isso. Você que é homem, bate na sua mulher. Seu filho está a aprender que é assim que se resolve um problema. Amanhã também vai bater naquele. Na mulher dele. Nós estamos a ensinar. Didático também tem a ver com a formação do caráter do indivíduo. E Jesus fazia isso. Ele formava os indivíduos, dando um bom exemplo. Como é que o senhor tem vivido? Fique de pé, deixa eu falar algo de pé. E pensa, olha para mim, está tudo para mim. Se nós não aprendermos o valor das coisas e das pessoas, não vamos a estabilizar. Se nós não conhecermos o sacrifício que as pessoas fazem por nós, não vamos a mais em fora. Um recado para os pais, para as mães: senta com os seus filhos e conta também as suas dores, as suas frustrações. Não conta só para os seus filhos as coisas boas que você vê. Explica também para ele as frustrações, para ele entender que onde você está, você faz isso por amor a Deus. E quando nós conhecemos a história que existe por trás de uma marca, nós valorizamos. Na quarta-feira eu contava outra história e volto a contar no dia de hoje, para trazer a reflexão. Vocês falava sobre um filho que
tinha vergonha do pai. Quando mandava alguém ir para a escola na reunião dos pais, ele queria convidar a mãe, convidar um vizinho para ir aonde? Na reunião dos pais. Por que ele tinha vergonha do pai? Porque o pai andava na cadeira de roda. O pai era paraplégico. O pai tinha queimadura em boa parte do corpo. O corpo do pai era queimado. E o filho tinha vergonha daquele pai. Não aceitava que os colegas viessem em casa para não verem quem? O pai. Mas uma vez, esse filho ficou doente. E os colegas decidiram no final de semana ir para a casa dele para levar a matéria. Porque ele estava atrasado com a matéria e tal. E quando os colegas iam para casa, logo que a campanha tocou, da janela ele viu que vinham os colegas. E quando os colegas vinham para a casa dele, o que ele fez? Desceu rápido para não deixar eles entrarem em casa. Só que quando ele descia, a mãe já abriu a porta, e os colegas entraram. E ele ficou todo tímido, porque tinha vergonha de quem? Do pai. Você sabe que no grupo de 10 tem sempre alguém que parece que não tem. Que fala o que não deve, fala a hora que não deve falar, tem sempre alguém desse jeito. Então, quando os colegas entraram, ali começaram a estudar. O pai era tão inteligente, porque, como já era para ele, então passou muito tempo a ler e dominar muitos assuntos. Os colegas foram lá, tiraram dúvidas, o pai amaram o pai por causa da sua inteligência. Aí, daqui a pouco, um dos colegas, daqueles que sempre falam o que não deve, ele fala para ele: o teu pai é assim tão feio por quê? Tão queimado da cabeça, acho que o teu pai é horrível. Ele fica nervoso e queria bater nele. O colega. Daqui a pouco, os pais viram aquele comportamento e o pai e a mãe decidiram contar para ele a história que existia por trás daquela queimadura. E quando os colegas irem, a mãe e o pai chamam o filho e começam a contar por que o pai era assim queimado. E a mãe fala assim para ela: meu filho, quando você tinha 3 meses, eu e o pai saímos para fazer algo, e você ficou com a empregada em casa. A empregada deixou você no quarto na cama e desceu para ir comprar algo. Quando ela voltou, a nossa casa estava em chamas, a casa estava pegando fogo. E quando nós voltamos, nós vimos ela embaixo a chorar, a casa pegar fogo, e você estava na cama. O teu pai, corajosamente, entrou onde? Entrou a correr em casa, foi até o quarto, pegou você aonde? Nos braços, e ele ia sair. Quando ele ia saindo, viam também os bombeiros. Ele te entregou nos bombeiros e saíram com você. Quando ele tentou sair, a viga do teto, que era de madeira, com as chamas, caiu aonde? Nas costas dele. O chão, como estava cheio de chamas, ele caiu no chão e ficou todo queimado. Ficou todo queimado. Quando o filho ouviu essa história, ele chorou. Abraçou o pai, beijou as queimaduras, porque ele sabia que aquelas queimaduras, aquelas marcas, aquelas cicatrizes, afinal de contas, representavam vida. Porque se não fossem aquelas queimaduras, não daria o quê? Se seus filhos não conhecerem a sua real história, as suas lágrimas, os seus sofrimentos, a sua dor, não vão dar valor, e como você falou, não vão dar valor do sacrifício que você faz por ele, e não vão aprender que a vida é feita de sacrifício.